Sejam bem-vindos a este momento solene do nosso encontro com o nosso Criador. Convido a todos para juntos inclinarmos a nossa fronte em atitude de oração e adoração. Pai querido, Paizinho de amor, a Ti pertence a honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos, em cima nos céus e embaixo na terra, e em todos os lugares deste vasto universo. Nesse momento nós nos volvemos a Ti, para Te pedir o perdão de nossos pecados, para meditarmos na Tua Santa Palavra e para pedirmos que o Senhor nos oriente, que o Senhor fale aos nossos ouvidos, que possamos ouvir a Tua voz. Cura as nossas enfermidades, dá-nos alento, dá-nos forças, para que possamos estar sempre eretos diante de Ti e diante do mundo. Sustenta-nos pela palavra do Teu poder, nós Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. O título da nossa meditação é O Vento Canta ou Geme? E o nosso texto inicial está em Mateus 5, verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É interessante que esta bem-aventurança nada mais é do que um mandamento, um santo mandamento de Deus, pelo qual nós seremos julgados no tribunal celestial. Na medida em que eu uso de misericórdia para com meu semelhante, Deus usará de misericórdia para comigo. Na medida em que eu julgo o semelhante sem misericórdia, na medida em que eu critico, na medida em que eu acho defeitos nas pessoas, então Deus também usará com a mesma medida para comigo. Interessante que enquanto medito sobre isso eu fico lembrando da igreja. Por exemplo, nós costumamos ir à igreja e ao sair da igreja vamos para casa e muitas vezes almoçamos juntos em família. E às vezes o nosso assunto é a crítica contra a igreja, contra o vestido da irmã, a maquiagem da outra, a postura do pregador, a mensagem que ele disse. Criticamos o pregador na sua maneira de se postar, criticamos a igreja. E aí a nossa atitude é sem misericórdia. Ao julgar coisas sagradas, nós não temos misericórdia. E ao nos julgar, o nosso Deus sagrado também não usará de misericórdia. Mas nós podemos ter uma outra postura, podemos chegar em casa e elogiar os irmãos, o amor, a maneira como fomos recebidos, a maneira como recebemos aos outros, a atitude do pregador, sua mensagem, o que calou profundamente dentro de nós, o que aprendemos, essa mensagem era para nós realmente, o que eu aprendi, o que Deus quis dizer para mim, e aí eu permito que o Espírito Santo fale aos meus ouvidos. E aí sim, ao usar de misericórdia, Deus usará de misericórdia para comigo. É muito bom. Lucas 6,37 diz: Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. É outra lei, é a mesma lei, é o mesmo enfoque da primeira lei de Mateus 5,7. Eu não devo julgar para não ser julgado, então eu não julgo. Mas eu vi a coisa, o irmão lá, a postura, a maneira e tal. Certo, o homem estava distribuindo folhetos e entrou no bar, distribuiu folheto para todo mundo, e ao sair pediu à pessoa que estava no balcão se poderia lhe dar um copo de água, e a pessoa deu. E aí ele estava bebendo quando alguém passou pela frente e viu o homem no balcão com um copo com um líquido branco dentro. E espalhou para todo mundo que o irmão estava bebendo pinga no bar, nas horas do sábado, que ainda era pior, sábado à tarde, com folhetos na mão e bebendo pinga. Que testemunho mau! E aquele irmão então foi levado para a comissão da igreja, para ser julgado. E ele argumentou, e era a palavra dele contra a palavra daquele que o acusava. Nós, às vezes, com nossas palavras, podemos colocar alguém numa situação tão terrível que a pessoa pode até se afastar de Cristo. E o seu sangue, com certeza, cairá sobre a cabeça daquele que julgou. Então, a melhor coisa seria não julgar.
Quem sabe se ele chegasse até o homem que estava no balcão e dissesse: "Seu irmão, está tudo bem, tudo bom? O que o irmão está bebendo? Estou bebendo uma água. Nossa, eu também estou com sede. O senhor não daria um copo para mim também?" E ficaria tudo numa boa, tudo alegre, tudo feliz. Então eu não devo julgar para não ser julgado, eu não devo condenar para não ser condenado. E no tribunal celestial, se eu não me cuidar, eu serei condenado. E a melhor coisa que tem é eu assegurar para mim o direito de lá no tribunal celestial eu não ser julgado também. As acusações contra mim sendo então canceladas. Mateus 6, versos 22 e 23 diz: "A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, será radiante. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão? Quão grandes serão tais trevas? Quão negra será a tua vida?" Então eu posso escolher entre ter olhos bons, né? Meus olhos perfeitos, luz. Então quando eu olho para alguém, meus olhos brilham, meu sorriso se abre, e a pessoa diz como é gostoso conversar com aquele irmão ou com aquela irmã, porque só tem palavras bondosas, seus olhos são bons. Já o outro não, é carrancudo, é mau caráter. Quando chega, já chega um negrô, parece que as trevas então estão entrando, porque a luz que há nele são trevas, e quão negras trevas serão. A pergunta do nosso estudo desta tarde, da nossa meditação é: o vento canta ou o vento geme? Certa vez, uma indústria de calçados aqui do Brasil desenvolveu um projeto de exportação de sapatos para a Índia. Em seguida, mandou 2 de seus consultores a pontos diferentes do país para fazer as primeiras observações do potencial daquele futuro mercado. Depois de alguns dias de pesquisa, um dos consultores enviou o seguinte e-mail para a direção da indústria: "Senhores, cancelem o projeto de exportação de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa sapatos." Sem saber desse e-mail, alguns dias depois o segundo consultor mandou o seu e-mail dizendo: "Senhores, tripliquem o projeto da exportação de sapatos para a Índia. Aqui ninguém usa sapatos ainda." A mesma situação era um tremendo obstáculo para um dos consultores e uma fantástica oportunidade para o outro. Da mesma forma, tudo na vida pode ser visto com enfoques e maneiras diferentes. A sabedoria popular traduz esta situação da seguinte frase: "Os tristes acham que o vento geme, os alegres acham que ele canta." O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa no reflexo de seus próprios pensamentos. A maneira como você encara a vida faz toda a diferença. Certa ocasião, alguém entrou na igreja e viu que 2 irmãs estavam ali com decotes absurdos, pintura nas unhas, brincos, colar no pescoço, mini saia. E ele disse: "Eu não vou ficar nesta igreja, porque essa igreja aqui não está de acordo com a vontade de Deus. Só tem pecadores." Mas uma outra pessoa entrou na igreja e viu aquilo e disse: "Que bom, essa igreja é fabulosa. Ela está atraindo pessoas para Cristo, está trazendo todas, sem distinção de raça, casta, cor, costumes. Está com as portas abertas, pregando o Evangelho. E as pessoas estão vindo do jeito que estão." É a maneira de ver, é a maneira de enxergar. Como é que você enxerga o seu ambiente de trabalho? Como é que você enxerga a sua igreja, a sua escola, seus vizinhos? Como é que você se porta no seu lar? Tem palavras bondosas, aconchegantes, ou palavras austeras, rudes, que magoam, que machucam? Como são as palavras que saem dos teus lábios? Não se esqueça de que a boca fala do que está cheio o coração.
Se o teu coração está repleto de trevas, pela tua boca sairão trevas. Mas se o teu coração está repleto de Jesus Cristo e do Espírito Santo, com certeza as tuas palavras traduzirão isto de forma amorável, amigável, de tal forma que o nome de Deus será exaltado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê, então, a bênção de continuar falando aos nossos ouvidos, para que o nosso coração fique cheio do amor de Deus. Oremos. Pai querido, Pai de amor, Pai que habitas nas alturas dos céus, a Ti rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Senhor, porque só o Senhor é Deus. E o Senhor é um Deus de amor. Nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós, para nos salvar. Que amor é esse que nos amou quando éramos inimigos, distantes, andando nas trevas? E o Senhor, com seu Espírito Santo, nos atraiu para a luz. E nos pretende nos levar para o céu. Pretende nos dar de presente uma casa para morar, lugar para morar no céu e habitar conosco para sempre. Ó Deus, quando vieres nas nuvens dos céus, não te esqueças de mim. Não te esqueças de nenhum dos ouvintes que ouvem esta programação, esta meditação. Que o Senhor nos leve a todos para as mansões eternas. E enquanto aqui, Senhor, supre as nossas necessidades. Socorre os enfermos, aqueles que clamam a Ti. Nós sabemos de pessoas que estão clamando terrivelmente. Nós podemos mencionar, ó Deus, alguns. O Sidney, por exemplo, sofre terrivelmente. O Remi, ó Deus, que está sofrendo muito. E muitos outros que estão sofrendo, ó Deus. Ó Pai Santo, tem misericórdia dos Teus filhos. Nós te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.